Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui presentes Ele acabou de entrar. em mais uma live. Tá bom. Vamos aqui mandar o nosso convite para o nosso convidado de hoje. Fala, Luizão. Ô, Luizão, como começar os campeonatos aí, Luizão? Tá na hora já, né? Fala aí. Mandamos nosso convite. Alô, Douglas. Boa noite. Ô, doutor Paulo, tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, senhor? Tudo em paz, graças a Deus. E você? Maravilha, saúde plena. É um grande prazer estar aqui com você, embora eu não te conheça pessoalmente. Só conheci você naquele dia da live do Dudu, meu sobrinho querido. Mas hoje a gente está se conhecendo assim, né, doutor? É. A gente as nossas amizades estão ampliando dessa forma, né? E na pandemia, e talvez, infelizmente, ou não, né? Que é aquela história, o mundo mudou, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho andado aqui no Rio, fui fazer uma volta de bicicleta hoje de manhã, passei lá no centro. O centro do Rio está deserto, rapaz. Então Deserto? ali as pessoas não estão mais andando de carro. Muita gente que tinha escritório já deixou de usar escritório, está começando a fazer tudo virtual em casa. E, enfim, a cidade está completamente desabitada, está parecendo uma cidade fantasma. Isso aí era Nossa. 8h30, 9 horas da manhã, quando eu passei por lá. Normalmente está fervilhando. Então, chegou a aumentar o número de mortes, de casos de Covid no Rio de Janeiro, doutor? olha, é difícil você encontrar uma fonte confiável para falar isso. A Rede Globo estava comemorando ontem, como se fosse uma final de Copa do Mundo, os 100 mil mortos, pô. Então, vou acreditar em quem? Entendeu? É uma coisa lamentável ter que falar uma coisa dessa. Mas parecia uma comemoração, não parecia uma coisa, um lamento de tantas pessoas terem morrido e tal. Então eles fizeram uma coisa muito deprimente. Eu vi depois, não vi na hora, porque infelizmente eu não tenho mais nada da Globo na minha casa. Mas é aquela história, se você está com essa bandeira atrás de você, toma cuidado que você é antidemocrático, hein? Você pode entrar em cana por causa disso. Será? Agora é assim. Agora é assim. Você não está lembrando? Há pouco tempo que eles não fizeram isso aqui no Rio? Aqui no Rio estava uma pessoa andando de camisa do Brasil, estava sendo admoestado pela polícia, dizendo que, porra, isso aí é manifestação antidemocrática. O nosso amigo Maurício Negri está aí entrando com a gente. Maurício Negri é um amigo meu, fisiologista lá do Fluminense. Trabalhamos juntos na seleção brasileira em 2002, cara. Nós fomos campeões do mundo juntos. E é uma grande figura. Ele mora nos Estados Unidos, está com uma bela carreira, uma bela família, que eu conheci as crianças. No outro dia eu vi uma foto, eu nem reconheci, eu falei, pô, aquelas criancinhas já estão desse tamanho. O tempo passa, é inexorável, né? O tempo passa e essas crianças crescem, né? As crianças crescem, impressionante. Os amigos que eu tenho enfim, desses últimos tempos da vida que a gente vai a uma correria tão grande, que você faz tanta coisa, o tempo passa tão depressa, e você quando revê as pessoas que você sabe dos filhos, olá, Maurício, e rever as pessoas e os filhos, você vê. Meu saudade também, meu amigo. Estamos juntos aqui. E aí eu ouvi o Pedro, nós tínhamos aquela coisa de criança, nós fizemos um centro de brincadeira, não é a brincadeira, é coisa séria, onde nós fazemos parte de desenvolvimento emocional, físico, psicomotor da criança, com atividades multivariadas para crianças de 3 a 8, 9 anos de idade. Então é só brincadeirinha com criança. Então nós fazemos aquilo. Então eu estava acostumado a ver, quando nós éramos sócios, tinha uma tremenda de uma casa lá em Jacarepaguá, os garotos eram pequenininhos. No outro dia entrou aqui, pô, Pedro Ganância, não sei o que, eu olhei, um cara de bigode, todo tatuagem. Era o garotinho que eu via pequenininho, que eu nunca mais tive contato. Mas as coisas são assim mesmo, né? O tempo vai passando e
É bom que a gente vê as pessoas crescendo, bem-sucedidas, está jogando futebol na Suécia, está o Maurício Negra aí nos Estados Unidos, cara de valor, um doutor. Então, ou seja, é bom você poder ver teus amigos, os filhos dos seus amigos, todos crescendo. Meu sobrinho, Dudu, Paulinho, a Nica, os outros. Pô, um belo rapaz, um cara inteligente, sensível, educadíssimo, é um lorde inglês, o Dudu. Então eu fico feliz ver lá o B jogando basquete, lá correndo de um lado para o outro. A Catarina, lindinha, toda delicadinha. Então, é aquela história. Eu trabalho com criança até hoje. Continuei agora com o Brincadeira Coisa Séria, agora está mudando de lugar. Estou indo lá para Niterói, lá para Itaipu, Camboinhas e Piratininga. Então, estou fazendo todo um reinício de trabalho com criança, com os pediatras, com as escolas e com também crianças portadoras de autismo, essas coisas todas. E é aquela história, o mundo não pode parar, né? Então você tem que atender de uma maneira que eu acho que é a necessária. Eu estou até falando, a gente está começando uma live aqui, eu estou falando sem você falar nada. Vamos falar, doutor. É assim que funciona. É porque, de uma certa maneira, uma coisa que me preocupa muito, que é estudioso, essa coisa, mania de ser cientista, ser estudioso, eu tenho amigos cientistas, que nem o Maurício, que nem o Altamiro, enfim, pessoas que eu gosto muito, que eu admiro muito, e eu estava vendo que a quantidade de crianças sedentárias e obesas e portadoras de sobrepeso, com diabetes e hipertensão, é uma quantidade gigantesca. Crianças de até 13, 14 anos, cara. Tem crianças de menos de 10 anos que está por obesidade. Então é uma coisa que me preocupa muito e, de uma certa maneira, isso só tem um jeito de consertar isso. É você pegando antes dele entrar num sistema perverso que vai levá-lo ao sedentarismo, ficar na frente da televisão, ficar na frente do videogame, ficar na frente do celular, do tablet, do computador. A quantidade de horas na frente desses gadgets, elas são fundamentais para botar o sujeito, bota no caminho ou tira do caminho. Então tem que controlar a exposição da criança para isso, porque muitas vezes o pai pensa, não, vou pegar meu filho, vou começar a fazer pelo menos 33,5% das crianças brasileiras são portadoras de obesidade ou sobrepeso. 33%. Você coloca acima de 20%. E de adultos vai chegar acima de 50%, cara. Nossa, e aí você vê que uma coisa é a criança brincar. A criança tem direito de ser criança. A criança não pode ser tratada como mini adulto. E muitas vezes, por falta de informação, por falta de conhecimento, os pais das crianças substituem a brincadeira pelo quê? Pela iniciação desportiva precoce. Não estou dizendo que você não pode brincar de tênis com o teu filho, bater uma bolinha de basquete quando ele é pequenininho, 6, 7, 8 anos e tal. Mas a iniciação precoce, nesse momento, ela impede o desenvolvimento, limita o desenvolvimento motor da criança ao uso do movimento como uma libertação, como um conhecimento, um autoconhecimento para desenvolver a cognição, a psicomotricidade, as funções executivas, a parte neuroplasticidade, entendeu? Então você fica, de uma certa maneira, quando troca uma coisa pela outra, você deixa de dar essa possibilidade para a criança. E a criança, até os 8 anos de idade, é a fase onde ela tem mais possibilidade de ampliar essas qualidades neurológicas, vamos dizer assim, neurofisiológicas. Então, se perdeu, meu amigo, já era. Aí você pega uma criança, veja bem, estou falando, uma criança doutor, pode ficar sossegado. Uma criança com 5, 6 anos, vamos jogar futebol. Aí o cara bota lá, bota a criança fazer slalom, chutinho, passe de chapa, passe disso, chute a gol, não sei o quê. Criança pode até brincar disso, mas não pode ser um movimento estereotipado como esse, que de uma certa maneira isso vai chegar a um tempo que vai levar a criança a um cansaço e ela não vai mais querer fazer esporte. Dá um estresse. Estresse, a falta de interesse, que é uma coisa muito monótona. A criança gosta de variar. A criança está brincando, brinca 5 minutos com uma coisa, ela quer fazer outra, quer fazer outra, quer fazer outra. Aí você pega uma criança na piscina. Bota uma criança 5, 6 anos na piscina. Aí ladrilho para lá, ladrilho para cá. Eu me lembro que estava na faculdade, lá no fundão. Pô, eu tinha aula de natação todo dia, cara. Era um terror. Aprender nado de crawl, nado costa, nado golfinho, nado peito, e tome ladrilho, água gelada. Pô, chegou uma hora que eu nunca mais entrei numa piscina. Eu já era adulto. Nem para brincadeira? Não, que piscina? Quero distância de piscina. E aí aquela história, uma criança que passa por isso, quando chega com 11, 12, 13 anos, que ela tem um pouquinho mais de dependência, ela sai fora do esporte. Tem pesquisas que falam isso, que mostram isso. Inclusive o SESI no Brasil, ele fez uma pesquisa belíssima mostrando que
a criança que começa essa iniciação muito cedo, ela, enfim, ela abandona muito mais cedo e com 17, 18 anos, muitas crianças saem. E quando chega 19, 20 anos, 89% das meninas não fazem mais esporte e 80% dos meninos não fazem mais. Então, o resíduo é muito pequeno. Então, esse cuidado que nós temos que ter com as crianças é uma coisa impressionante. Eu não vejo uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, por exemplo, se você pega e você instala ou você propõe uma política pública, que eu já fiz isso aqui no Rio, o prefeito não queria nem me receber, nem o secretário de esporte. Parecia que estava fazendo um favor. Falei, cara, eu não quero nada de vocês, eu quero ir na escola municipal, eu quero levar minha equipe de alunos da Fundão, que são meus alunos da Federal, nós vamos medir, vamos fazer acontecer, bababá, e vamos te dar um perfil da criança municipal. Que ali é a escola do município. Você planeja a educação física, você controla a alimentação, controla tudo. Mas nem isso eu consegui, cara. Aí eu falei, Doutor, realmente é desanimador. um passo antes de talvez educar essa criança seria educar os pais? Seria dar uma informação para o pai que aquilo é benéfico? A ideia é essa, você conversar com os pais. O pai ter a consciência de que isso acontece. Aí você quer chegar na escola, você marca uma reunião. Os pais estão muito ocupados com a vida deles, que é uma vida massacrante. O cara não tem tempo de chegar em casa para brincar com os filhos, cara. O cara sai de manhã, chega de noite. Às vezes a mãe também sai de manhã e chega de noite. Como é que a hora que você vê seu filho, deixa seu filho ficar assim, com a sua babá, com a sua empregada, fica na escola, fica na creche. Então a criança, de uma certa maneira, ela está sendo impelida a ficar longe do convívio do lar, e também os pais vão perdendo a oportunidade, que não tem volta, de curtir o crescimento dos filhos. Entendeu? Então, uma das coisas importantes nisso tudo aí, e até que permeou muito a minha vida, eu trabalhei com futebol. Futebol é uma coisa muito complicada. Você tem jogo na quarta, no domingo, quarto, domingo, o ano inteiro, entrando, saindo, você não tem nem férias. É aquela história, se você bobeia, e o dinheiro que envolve, né? É o dinheiro que envolve, mas o estresse. Você, por exemplo, o Maurício trabalhou no Fluminense, eu trabalhei no Flamengo, seleção brasileira. Olha, trabalhando no Flamengo com uma torcida daquele tamanho, com a exigência de vitória que ela tem, 2 empates ali, parece que o mundo está acabando. Então você passa anos embaixo de um estresse absurdo e você começa a ver, pô, o dinheiro não compensa. Então, já que não ia compensar mesmo, então não viajo. Eu sou fisiologista, mas eu não vou viajar com o time, porque eu queria ver meus filhos crescerem, queria estar em casa, queria dar atenção, queria ver, enfim, tomar conta dos meninos junto com a mãe deles, e a gente resolver isso de maneira consciente e consequente. Que você, acho que no meu caso, quando eu decidi ter filhos, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, então eu sabia que, enfim, aquela liberdade que eu tinha, que eu não queria perder, eu ia perder. Então eu vou ter que abrir mão disso, mas em compensação, eu vou criar uma criança desde pequenininha, até se tornar adulto. E hoje eu tive uma sorte muito grande, meus filhos estão criados, formados. Porra, eu tenho meus sobrinhos, que nem o Dudu. O Dudu é um amor de pessoa, eu adoro o Dudu, o Luiz Mário, enfim, meus sobrinhos todos. Então, eu pude participar disso, porque eu estava no futebol, mas eu não viajava com futebol. Então, eu conseguia ter um pouco mais de tempo. Porque se estivesse com tempo de futebol, viajando, aí eu não parava nem em casa, como a maioria deles não param. Você vê, o cara hoje está aqui, amanhã está ali, está em outro lugar, muda de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para o outro. É uma coisa que é aquela história. E aí, o dinheiro vai fazer muita diferença? Com o que vale mais? Não. Você é obrigado a colocar na balança. Aí eu estou falando com você no negócio da criança. Você tem que conscientizar o pai. Mas como é que você vai conscientizar o pai se ele já coloca numa boa escola e as escolas muitas vezes não têm esse tipo de apoio para a criança e quer que a criança tenha um desenvolvimento cognitivo sem entender que isso faz parte de um conjunto cognitivo e neuromotor. Pô. Não adianta, você aprende também cognitivamente com o movimento. Então você tem até os 3 anos mais ou menos, a criança começa a descobrir o corpo, começa a dominar o corpo. Dos 3 em diante, até os 8, ele começa a usar o corpo, o movimento, para educar o corpo e expandir as possibilidades dele em termos de movimento, em termos de criatividade, de iniciativa, de liderança, de impetuosidade, de autoestima. Mas isso aí é uma ciência. Você não faz brincadeira hoje sem ciência, senão você repete em padrão que já existe há muito tempo. Então, o que é? Você tem que saber exatamente naquela faixa de idade da criança
o que ela está mais apensa a fazer, o que é mais adequado, e vai criando oportunidades para ela escolher o que ela quer fazer com aquelas coisas que você coloca ao alcance dela. Você não tem que dizer o que ela vai fazer. Você coloca ali ao alcance delas e ela vai usar aquilo, pega um pedacinho de uma cordinha. Ela pode pular por cima, pode andar por cima da cordinha. Está ali contigo. Você pega um pedaço de madeira no chão, ela vai andar em cima da madeira. Você coloca uma bola grande, uma pequena, uma áspera, uma lisa, ela vai jogar, vai pintar um bambolê, um conezinho desse que o pessoal usa, tartaruguinha de futebol. A criança adora brincar com essas coisas. Ela brinca com isso um pouco, depois ela faz o quê? Ela senta e vai fazer uma coisinha de habilidade manual, vai fazer um Lego, uma coisa assim, com madeira, vamos dizer assim, caixinha de fósforo, copinho descartável com areia, um em cima do outro. Ou seja, a criança, ela começa a testar os seus próprios limites. Mas para isso, você tem que dar liberdade para ela fazer. Você tem que criar um ambiente propício para que ela consiga fazer essas tarefas todas, sem que você fique dizendo para ela, ó, é assim, é assado. Dirigir o ensino dela, tem que deixar ela fazer, ela ter iniciativa, ter criatividade. Senão, eu já tenho criatividade desenvolvida, você já tem. Não vai fazer. Não precisa. Quem precisa não é a criança, fazer. eu tenho que ter habilidade para fazer isso. O senhor acredita... O Maurício... Fala. Maurício colocou das crianças obesas lá dos Estados Unidos, que é um país que é mais preocupante que nós, né? Muito mais preocupante. É uma coisa absurda, né? E o Maurício está lá, está vendo isso no dia a dia dele, né? Então, ele tem autoridade, muito mais autoridade do que eu, para falar dessa questão do sedentarismo, de cardiopatias no americano. Então, é uma coisa lamentável. E no mundo inteiro. Né? Isso é uma outra pandemia, né? Sobre isso. É a pandemia da obesidade, do sedentarismo, das doenças cardíacas, enfim, das doenças metabólicas, tipo a diabetes, entendeu? Porque o sujeito fica sedentário, não faz nada, fica comendo um monte de bobagens. Porque a questão da alimentação é fundamental. E quem é que tem tempo de fazer uma alimentação saudável em casa? Você passa no mercado e compra aquele monte de pacotes coloridos com a batata frita, isso. E aí, quando você vê, passou o ano inteiro comendo isso. Ah, vou comer um sanduíche de presunto. Uma vez ou outra, tudo bem, mas tem que comer folha, tem que comer grão, tem que comer cereal, tem que comer... E esse tipo de coisa também tem um detalhe, é caro. Então você tem que equilibrar muito os seus hábitos alimentares e as suas possibilidades financeiras para você poder fazer uma mudança, uma reeducação na sua vida, no seu modo de vivendi, para você poder contemplar a sua saúde e a saúde da sua família, dos seus filhos, cara. Com certeza. Doutor, o senhor acredita que os professores de educação física também estão preparados para essa visão que o senhor está falando conosco? Olha, o Douglas, eu sou professor do UFRJ, do Fundão. Então eu sei que de uns tempos para cá, eu não tenho, vou dizer uma coisa para você, quando eu vejo alguma coisa em relação ao currículo, o currículo é uma coisa muito dinâmica. E nas universidades brasileiras, algumas delas, a maioria, esse currículo está muito engessado. Então você leva muito tempo para modificar de acordo com a necessidade que a sociedade fala para você. Ó, a universidade tem que olhar, perceber os sinais e criar instrumentos para você fazer as mudanças necessárias ou propor as mudanças necessárias para você fazer uma promoção da saúde, uma promoção social, uma coisa qualquer. Mas nos últimos anos, a universidade, pelo menos a faculdade que eu trabalho, aquilo lá virou um centro de promoção de militância política. Então, é aquela história, na hora que você começa a fazer política partidária dentro de um lugar que você tinha que fazer política universitária, as coisas começam a dar mal. O que é política universitária? É ensino, pesquisa e extensão. Ensino, o próprio nome já diz, pesquisa. É você criar conhecimento, a fazer experiências e tal com laboratórios. E a extensão é você começar a trabalhar com pessoas extra-universidade, aplicando o conhecimento e a tua experiência com pesquisa, para construir instrumentos novos para você oferecer à sociedade melhores condições de vida, de saúde, de tudo, cara, de convivência. E de uns tempos para cá, enfim, alguns anos para cá, eu estou muito preocupado com isso e não tenho visto, não tem nada contra nenhum professor de educação física, mas na maioria das vezes eu vejo o quê? O cara chega lá e a quantidade de escolinhas para criança de 5, 6 anos, 7 anos, ou especificamente para isso, é uma coisa que me assusta. Quando eu vejo que chega lá na praia, a pessoa está fazendo, trabalha com criança, está fazendo um circuito, como se fosse
Um treinamento de adulto. Um treinamento de adulto, isso também me preocupa. Então, não vejo ninguém brincando com criança. Criança tem que brincar. Criança tem o direito de ser criança. Criança é criança, pô. Não tem cabeça de adulto. Então, quem tem que entender isso somos nós. Da mesma forma como eu estou velho, minha mãe estivesse viva hoje, minha mãe podia fazer bobagem que ela quiser. Que ela quisesse. Quem tem que entender que ela pode fazer o que ela... Sou eu não quero mudar minha mãe com 80 anos. Eu teria que entender que ela tem o direito de fazer aquilo, porque, enfim, o nível de compreensão dela naquele momento já está diferenciado. O meu ainda estou um pouco mais lúcido. Mas é que nem criança. Vou querer que a criança pense com a sua cabeça? Não dá. A criança está construindo um futuro. E você, se souber trabalhar com isso, você vai dar um belo futuro para ela. É aquela história, se você planta uma semente e você coloca adubo no chão, se você lá água direitinho, daqui a pouco você tem uma bela árvore com belos frutos, entendeu? É por aí. Com certeza. E a diversificar o trabalho nas nossas regiões, né? Nós temos regiões na praia, no interior de São Paulo, numa altitude, talvez, aí de Campos do Jordão, você vai fazer um monte de coisa, você pode trabalhar um monte de coisa. Pois é, pode brincar, aquele negócio, com criança você vai brincar em qualquer lugar. Então você brinca na praia, brinca no campo, brinca lá na colônia de férias em Furnas, você brinca lá em Campo do Jordão, onde quer que seja. Você vai oferecer à criança possibilidade dela se desenvolver, dela conseguir adquirir habilidades motoras e confiança, cara. Porque o negócio de confiança é muito interessante. A criança, quando você começa a trabalhar com ela, dá oportunidade para ela, ela começa a testar. Se ela tem sucesso, ela usa. Se ela alguma coisa começa muito difícil, então ela tem fracasso e começa a se retrair, começa a ficar fora. É a questão de você começar a competição precocemente e a questão que o Dudu falou no outro dia, da premiação. Todo mundo tem que ser premiado, meu amigo. Não pode deixar um sem premiar. O esforço de todos eles foi possível deles fazerem naquele momento. Na hora que um ganha e o outro não ganha, cara, você vai colocar ele como um derrotado desde cedo. E de uma certa maneira ele vai começar a se alijar daquilo, vai se retrair, e muitas vezes isso vai se você colocar dessa maneira, isso acaba virando em bullying na escola. Aí o sujeito Sim. vai chegar, vai começar vai ficar com autoconfiança, a confiança dele vai ser baixa, a autoestima vai ser baixa, e aí depois vai ter que encontrar um meio de solucionar isso com um psicólogo. Ou seja, é uma coisa complicada, é uma bola de neve que muitas vezes as pessoas criam, sem saber que isso começa a acontecer lá embaixo. É aquela história, a mulher que está grávida, ela sabe que tem que se alimentar direito. Se ela não se alimentar direito, o filho dela vai começar já em déficit. Quando nascer, já está com uma porção de carências. Então, a mãe tem que ter uma boa alimentação, tem que ter hábito saudável de vida, não deve fumar, não deve beber. Se ela fizer isso, ela vai começar a estragar o filho dela antes dele nascer. Então, são essas pequenas coisas que vão fazer muita diferença. São detalhes. Você pega muitos detalhes, vão fazer muita diferença. Então, é por aí que eu acho. A criança hoje, para desenvolver, para ser um bom esportista, ela precisa brincar. Eu acho, tem que brincar. Eu acho que precisa não, tem que brincar. Mas é um tipo de brincadeira que você não pode chegar a dirigir. Você tem que dar à criança a liberdade, saber quais são as possibilidades dela, como é que ela funciona naquela faixa etária. Uma criança de 5 anos tem um jeito. Está numa fase de crescimento e desenvolvimento. A de 8 já está em outra, já é outra praia. Nessa faixa, de idade de 4 em diante, as diferenças são muito rápidas e são muito flagrantes. Você vê, até os 3, 4 anos, a criança que tem 10 bolas, ela quer brincar com as 10. Não quer dividir nenhuma. Depois dos 4, 5 anos, ela começa a dividir, é a época da socialização. Então ela começa a dividir, começa a brincar, enfim, a ter essa atitude mais cordial com outras crianças. Tem pessoas, tem crianças que têm mais facilidade, têm menos facilidade. Então o olhar do especialista que conhece isso, ele faz o quê? Ele consegue perceber e consegue adequar o conteúdo da brincadeira, o conteúdo das atividades, de acordo com a necessidade da criança. O primeiro princípio científico qual é? Individualidade biológica. Nós somos diferentes. Nós todos somos diferentes. Os atletas são diferentes. E a criança também é a mesma coisa. Agora, eu tenho que me dispor a conhecer criança. Eu pergunto, o cara estudou neurofisiologia? Não. Estudou anatomia? Não. Crescimento e desenvolvimento? Não. Maturação? Não. Como é que o cara que não estuda essas coisas vai poder trabalhar com criança em fase de crescimento? Exatamente. Então não é que você tem que ser especialista, você é obrigado a ser um especialista. Se você for trabalhar com criança, você é obrigado a ser especialista. O meu sobrinho Dudu, estava conversando com ele, eu adoro ver
o B jogando basquete. Ali, parece o Dudu quando era garotinho, era assim mesmo, cara. O cara era Elétrico. de um dinamismo elétrico, era um dinamismo. E o Carlos do pai dele era um cara muito empolgado, era um sujeito fantástico, eu adorava o Carlos. Uma grande perda ele ter morrido, poxa vida, lamento muito até hoje. Mas ele teve sempre esse apoio. O Carlos era um cara assim que chegava, fazia, as crianças brincavam. Tinha um sítio lá em Teresópolis, iam lá para Copacabana, brincava na praia, aquelas coisas que... Vai brincar? Vai brincar, tá todo mundo olhando, eles brincavam do jeito que eles queriam. Uma vez um dirigia, outra vez outro dirigia, uma vez um liderava, outra vez outro não liderava, um ensinava o outro uma coisa para um, outro ensinava para o outro, e eles ficavam interagindo. Eram crianças, basicamente, de uma faixa etária semelhante. Então, isso deu para eles, todos eles, essa habilidade de poder crescer de maneira saudável e desenvolver a parte cognitiva também, com toda essa riqueza que o exercício tem, que o movimento tem, que desenvolve, além da parte motora, desenvolve a cognição. Então você tem insight motor e tem insight psicomotor, e as coisas andam juntas. Agora, a questão qual é? Você tem que entender de criança, crescimento e desenvolvimento para poder juntar as coisas para tudo acontecer da maneira que é mais adequada para a criança, da maneira que você quer. Da maneira mais adequada para a criança. Isso também, doutor, não é nem somente para o lado esportivo, né? Porque uma pessoa não bem formada, como o senhor está comentando, ela acaba socialmente ela não sendo uma pessoa boa, né? Pois é, então é aquela história, se você é um profissional de educação física, você é um profissional de saúde, você tem que entender, na hora que você chega na escola e que vai aula de educação física, quem quer fazer aula de educação física? Todo mundo dá um passo para frente, o gordinho dá um passo para trás. Porque muitas vezes tem vergonha do próprio corpo, ele tem uma capacidade física inferior à dos outros. Pô, ninguém gosta de ficar, enfim, mostrando os seus pontos fracos. Pô. Todo mundo gosta de ter orgulho de si próprio. Então, acho que o problema não é com os caras que conseguem, o problema é com os que não conseguem. Como é que você vai lidar com isso numa escola tão diferente, onde, infelizmente, agora a maioria, todo mundo dá um passo para trás? Então, você tem que encontrar a maneira de motivar, de trazer o sujeito de volta e fazer ele entender, ó, isso aqui é uma saída que você tem para amanhã você ter uma vida legal, você poder ter lazer, para você poder, enfim, ter possibilidades maiores que você não vai ter se você for um cara sedentário, se você for um sujeito gordo. Porque a gordura, sedentarismo, isso é doença, cara. Tem que entender isso. Obesidade é doença. Então você começa a tratar disso na hora que você pode. Então, se a criança, hoje de manhã, você passa na rua e vê aquela criança pequenininha andando com a mão do pai, com aquele bracinho redondinho, com aquelas dobrinhas no pescoço, com aquela dobrinha no joelho, e tá o cara com um pacote de biscoitinho comendo aquele negócio. Não, pior que nem acha, ele faz aquilo instintivamente, porque ele não sabe nada. A escola foi muito ruim, não deu essa infraestrutura de conhecimento para ele saber que, pô, se eu comer isso aqui, eu estou comendo sal. O sal para ele é um veneno, para todos nós. Eu estou comendo o sal e isso aqui não é bom para mim, então vou fazer o quê? Eu não vou tomar refrigerante, porque ele tem sal, ele tem fosfato, tem isso, tem aquilo outro. Então você começa a ter que mudar os hábitos. E vou dizer uma coisa para você, depois que você está com os hábitos consolidados, mudar os hábitos é uma coisa muito difícil. Então é uma Aí coisa não muito volta penosa. mais. Até para você, não dizer que não volte. Se você estiver disposto a fazer a mudança, a operar essa mudança, você pode fazer. Mas é uma coisa complicada que muita gente não consegue fazer. Porque aquela história, é difícil você consertar a sombra da vara torta. Você está sempre, vou começar a fazer isso, segunda-feira eu começo. E vai assim, é normal acontecer. E aí, belo dia, você descobre que você, enfim, fez um monte de bobagens e aí começa a aparecer precocemente uma série de doenças evitáveis e você, enfim, começa a não ter uma vida tão saudável, nem, vamos dizer, agradável como você gostaria de ter. Com Se certeza. você for corresponsável por isso, tudo bem. Agora, quando você tem um filho e você pode cuidar disso, porque ele não tem estrutura, nem tem conhecimento, nem tem experiência, é uma criança que não sabe como lidar com isso, a responsabilidade do pai aumenta muito, muito mais. Até ele vai adquirir os hábitos pelo exemplo. Exatamente. É aquele negócio, você fala, é o que você fala, mas o exemplo fala muito mais do que o que você diz. Tem uma repercussão muito maior. E você hoje tem internet, cara. Você pega a internet, você abre, quer uma alimentação saudável. Tem 550 sites ali que falam de alimentação saudável. Eu não sei o que é um polipeptídeo, não sei o que é uma gordura, uma proteína, um carboidrato. O que o açúcar faz na vida da gente? O açúcar e o sal são terríveis. Então você faz o quê? Em vez de comer uma banana, vou comer um suco de caixinha que está cheio de açúcar. Eu vou comer uma banana com um pouquinho de mel ou um pouquinho de aveia. Está melhor do que
Agora, a questão é que dá trabalho. O outro você pega, vira no copo e toma. O outro você tem que amassar a banana, tem que descascar, tem que botar o mel, tem que fazer acontecer. Pô, aí também tem isso, a questão do comodismo, né? Se vende Sim, facilidade. o A mais facilidade é fácil. vendida, só que depois você vai pagar o preço da facilidade. Doutor, o senhor comentou que o projeto Brincando é Coisa Séria está Brincadeira é coisa mudando, séria. brincadeira é coisa séria, está mudando Brincadeira é de coisa. local? Porque quando nós começamos aqui no Jacarepaguá, nós montamos uma estrutura maravilhosa, vou dizer para você, maravilhosa. Nós tínhamos um espaço gigantesco e vários espaços ali dentro onde as crianças ficavam, enfim, estavam brincando num, queria ir para o outro, passava e tinha sempre alguém, vamos dizer, supervisionando o trabalho. Não dando aula, mas supervisionando para, enfim, manter as coisas dentro de certo limite. E ele, estou brincando na cama elástica, tinha uma cama elástica de circo, que nós mandamos fazer num quintal gigante. Então a criança quer brincar, subia lá, brincava, agora eu quero jogar bola, vai jogar bola, quer brincar dele, vai brincar, não tem problema. E o impressionante disso é que as crianças iam repetindo as brincadeiras e cada vez a forma de repetir a brincadeira era mais elaborada. Que na hora que ela conseguia fazer de um jeito, ela sempre daqui a pouco estava tentando fazer de outro. Um jeito mais difícil, um jeito mais complicado, um jeito onde ela se sentisse mais capaz de, enfim, se... É que nem o garoto adolescente, né? Começa a ficar fortinho, começa a botar camiseta apertada no braço, aquela coisa toda. Então a criança tem essa maneira de ela ficar ali no grupo dela, ela começar a ter uma ascendência sobre as outras. Mas de vez em quando a coisa complica lá, um bate no outro, que é normal também, a briga pelo espaço, mas isso é coisa super normal. E nós tínhamos isso aí, então essa brincadeira coisa séria que existia, nós tínhamos essa proposta, nós tínhamos esse pensamento, mas foi numa época em que as pessoas, aquele negócio, o cara botava o filho na escola e achava que aquilo era suficiente. E muitas vezes nós tínhamos um grupo de crianças e a receita não era tão boa quanto a despesa, que nós tínhamos especialistas em psicomotricidade, em crescimento e desenvolvimento. Nossos professores são todos especialistas, então você tem que saber com quem está lidando, para saber o que vai oferecer, para poder ter um retorno daquilo que você faz. Mas não tinha tanta quantidade de condomínios que tem hoje, onde nós tínhamos a nossa sede lá, aquilo ali eram casas, tinha um condomínio perto. Hoje você tem aquela casa e tem 300 edifícios em volta, com milhares de crianças. Se fosse hoje, eu estava milhardário, mas não foi hoje. Então, o que aconteceu? Nós começamos a ter que fazer coisa para criança, festa de aniversário. Então, hoje, o meu ex-sócio, o Pedro Ganança, que é um sujeito fantástico, empreendedor, um sujeito de um valor excepcional, ele continuou tocando a casa de festa. A casa de festa é um sucesso, só que agora está fechada por causa do Covid. Então, como é que ele está sobrevivendo com o Covid agora e sem festa? Olha que coisa, que situação complicada. Não é a mesma coisa. Então, pois é, então eu estou pensando agora no futuro, quando acabar essa coisa de Covid, eu já estou me estruturando com a minha equipe, com pessoas da minha confiança, que eu sei que são realmente bons, que eu estou treinando, para nós começarmos a oferecer isso onde? Nas praias, pô. De manhã cedinho, vai para a praia, brinca lá, depois do tempo tem o quê? O cara que quer aprender a pegar onda. A gente vai ter o professor de surf para ensinar ele a pegar onda, fazer atividades com crianças autistas, e nós já vimos que a criança autista ela responde muito bem a esse tipo de atividade ao ar livre, atividade de ginástica e atividade marinha, vamos dizer assim. Então coloca o cara, vai lá, bota na prancha, empurra, puxa e tal. A criança vai... É que nem você trabalhar com parkinsoniano. Parkinsoniano é a mesma coisa, a pessoa vai lá e você vê os velhinhos hoje, o cara tá guardado dentro de casa, está lá, trancado em casa, não faz nada. Ele começa a fazer as aulas dele, ele vai para a praia, ele anda, ele passeia, ele anda de canoa havaiana, a pessoa se transforma. Não é que ele vai ficar bom do Parkinson, a doença vai cada vez ficar mais, vai evoluir uma velocidade muito menor e a qualidade de vida dele fica outra. Então os velhinhos que eram 2, tem um monte de velhinho lá na praia agora querendo fazer aula. As pessoas estão levando os velhinhos, porque a qualidade de vida deles, a capacidade de fazer trabalho, de melhorar a saúde deles, está uma coisa fantástica. Mas isso leva tempo, você tem que preparar as pessoas, tem que mostrar que existe, tem que treinar, você tem que dar conhecimento. Então, aquela história, né? Você, depois de uma certa idade da gente, eu não tenho muito mais tempo para ficar ensinando muita coisa para ninguém, não. Mas enquanto eu tiver com um brilho no olho, vontade de fazer as coisas, eu vou fazer até
meu último dia, mas vou fazer. Não tem história, não. E tem a Eu sou possibilidade assim, cara, eu sou desse... empolgado, pô. Então vai ter que ser. A família toda é assim, é bonito de ver. É bonito de Minha ver a família, empolgação de vocês. é, Vale muito a pena. Doutor, e esse pois projeto é. tem como sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo ou para outras praças? Olha, é aquela história, né? Essas coisas são que nem aquela pedrinha que se joga no lago. Na hora que ela cai, ela faz um círculo pequenininho. De tempo que vai passando o tempo, o círculo vai se aumentando, aquela envolvente, que chama de envolvente, ela vai aumentando. Aí você vai vendo o que vai acontecer. Eu acho que São Paulo é um lugar ideal para fazer isso, porque você tem uma série de lugares aí, é uma cidade onde as pessoas têm vamos dizer, uma percepção de realidade maior e tem chance de fazer isso, porque o poder aquisitivo de São Paulo é muito maior do que o do Rio de Janeiro. Isso não é uma coisa barata, tá entendendo? Então tem coisas que são mais caras. Você quer ter um bom carro, você tem que pagar caro. Se você quer ter uma boa casa, tem que pagar mais caro. Se você quer uma boa educação, é aquela Você história. tem Eu que pagar. nunca ganhei muito dinheiro, mas os meus filhos estudaram sempre nos melhores colégios. Os meus sobrinhos sempre estudaram. Pô, o Dudu é um príncipe, estudou na escola americana, estudou nos melhores colégios do Brasil. Meus filhos também, meus sobrinhos também. Então essa preocupação nós sempre tivemos. E a nossa preocupação sempre foi o quê? Trabalhar muito para poder ter condições financeiras para poder dar o melhor para eles. Todos eles são poliglotas, meus filhos, meus sobrinhos, todo mundo fala pelo menos duas línguas. São pessoas extremamente educadas, pessoas extremamente capacitadas, habilitadas. Você viu a live do Dudu, do Eduardo Muniz, vamos dizer assim? Foi um primor, cara. Você conversa com ele, Sim, aquele conversa interessante, um rapaz sensível. Ele, eu fico até emocionado, porque o Dudu é aquela pessoa que eu vi desde cedo crescendo na beira da quadra lá e eu tenho uma admiração muito grande por ele. Então, são todos eles, Luiz Mário, César, enfim, todos os que eu tenho, meus sobrinhos, têm essa característica. Já a minha afilhada, que é a filha do meu irmão, já não é. Ela, assim que pôde, como fez faculdade, foi trabalhar e está em São Paulo, aí trabalhando, está com 29 anos, trabalha de 7 da manhã às 10 da noite. Falei, Camila, você tem que fazer alguma coisa diferente, eu vou passar para você isso aqui. Não adianta, você passa. Ela tenta, mas não consegue. Ela é escrava do trabalho. Então tem uma hora que você, enfim, tem que fazer uma opção de vida. E é por aí. professor, essa onda que o senhor falou do pingo cai ali e a onda vai crescendo. Tem um Pedrinha, amigo que tem um amigo que está em Andorra, Daniel Pequeno, está em Andorra, e ele perguntou se o senhor pensou em um projeto online, curso online, para divulgar tudo isso que o senhor está falando. Olha, eu estou estruturando, estou reestruturando, porque depois desse tempo todo que eu tinha feito outro, aprendi muita coisa nova. Então as coisas novas elas têm que entrar no lugar certo. Então você tem que reestruturar o que você fazia com uma racionalidade, com uma propriedade que você, hoje, para quem não está fazendo ainda, eu tenho que fazer esses ajustes. Então a ideia que eu tenho qual é? É assim que eu tiver condições de estar com isso andando aqui, está tudo ajustado, eu vou começar a fazer para fora do Rio, para fora do Brasil. Mas para esse tipo de coisa, Perfeito. tem uma coisa que é imprescindível, sabe o que é? Integridade. Você quando faz alguma coisa, você tem que ter integridade no que você faz, tem que ter integridade no seu pensamento, tem que ter exatamente a noção do que você quer ir e o que você pode oferecer às pessoas, para você não ficar naquele oba-oba, achando que estou fazendo, está bom. Não é assim. Você quando começa a crescer, você tem que se dispor a crescer e o crescimento é doloroso. Muitas vezes você não quer estudar, mas eu tenho que estudar. Estudo 3, 4 horas por dia, por quê? Porque eu tenho que estudar, eu sou um profissional, sou um pesquisador, sou um cientista, então eu tenho que estudar. E se eu estou um cientista, trabalho com criança, eu tenho que estudar pelo menos 2 horas de criança todo dia. Enfim. E muitas vezes tem os pré-requisitos. O cara tem que fazer o curso. Qual é o pré-requisito? O pré-requisito é neuroanatomia, neurofisiologia. Aí, mas eu não sei isso. Então, tu vai estudar. Quando você preencher esses requisitos, a gente pega e faz para fazer uma coisa top de linha, gold standard. A gente não, Douglas, a gente que está fazendo uma live aqui, a gente que tem esse compromisso, nós não podemos fazer Sim, qualquer coisa, não temos que fazer uma não coisa de altíssimo podemos. padrão, Sim, entendeu? senhor. A gente não somos charlatães para fazer uma coisa dessa, ficar vendendo, como o pessoal faz, fórmulas maravilhosas para emagrecer, não existe isso. Compra um comprimido tal que você vai emagrecer. Pode até emagrecer, mas deve ter um efeito colateral absurdo.
Então você tem que saber, você vai levar, quanto tempo levou para crescer essa barriga? Ele levou 6 anos. Você quer que eu emagreça você, tire a barriga em 6 meses? Pô? Não adianta que não vai ser. Temos que fazer toda uma programação para você começar a emagrecer e entender até o que é emagrecer. Você não emagrece na balança. Você tem que fazer uma série de medidas para você calcular o percentual de gordura, massa gorda, massa magra, massa residual. E aí você começa a entender melhor, para você começar a se surpreender como é que o seu corpo é inteligente, como ele reage àquilo que você faz de uma maneira positiva. Se você não faz, ele não vai reagir, cara. Entendeu? E a internet hoje é que dá chance de fazer isso. Mas às vezes você não quer saber. Não, é mais fácil eu me comprometer com isso, porque eu não vou, enfim. Aquela coisa, né? Uma coisa é querer, outra coisa é decidir. Eu decidi que eu vou fazer essa coisa direito. Então eu estou fazendo do jeito que eu acho que tem que ser bem feito. Porque senão eu não vou fazer. Doutor, o teu colega de Andorra pode falar para ele ficar tranquilo que quando tiver tudo pronto, a gente entra em contato com ele e vamos colocar ele na linha de frente lá. Com certeza. Doutor, quais são as características de uma pessoa para trabalhar com uma criança? Não é também só saber anatomia, só saber psicomotricidade, só saber tudo isso. A característica de uma pessoa. A pessoa tem que ser aquela, por exemplo, aquela pessoa que tem paciência, pessoa carinhosa, pessoa habilidosa, pessoa que consegue se comunicar, comunicativa, consegue se comunicar com a criança e consegue ser, vamos dizer, de certa forma, dura para não deixar passar de certos limites, mas tudo com propriedade. Então você pega essas características todas de conhecimento e mais essas outras características psicoemocionais e você vai ter a pessoa certa para trabalhar com a criança. Não adianta pegar o cara que só sabe isso, é que nem tem um excelente pesquisador, o cara sabe tudo de uma certa coisa. Aí chega na hora de dar aula, é um desastre, que ele não sabe dar aula. Não tem didática, não tem pedagogia, não tem, enfim, empatia com os alunos. Então, é a questão da aptidão. Tem gente que nasceu para trabalhar com adulto. Tem gente que nasceu para trabalhar com criança. Não adianta. Então você tem que saber peneirar isso. Primeira coisa, quem quer trabalhar com isso? Aí vai lá, se apresenta, conversa, entrevista e vai vendo. Aí você vai fazendo a sua seleção, porque o responsável é você. Então você vai ter que saber quem é a pessoa mais adequada para atender aqueles requisitos que você espera que ela tenha para poder dar o melhor para a criança. A criança não pode ter nada mais ou menos. Ela tem que ter o excelente. E esse excelente tem que ser dado para uma pessoa que tenha todos esses requisitos. Não é só requisito de conhecimento de anatomia, disso, daquilo, mas também essa questão psicoemocional, essa questão toda de afetividade que a criança precisa. Você viu criança que não gosta de um colo, de vez em quando? Tá aí, vem. Você veja bem, professor que é bom, chega na escola, a criançada vem toda e faz o quê? Se agarra na cintura do professor, da professora. É sempre assim, vai no maternal. Agora, quando o cara é mais ríspido, ninguém chega. É assim, então essas coisas parece que são coisas mágicas, mas não são. Elas são previsíveis. Agora, é que nem você trabalha numa empresa, no RH. Você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, você vê como é que ela olha, se olha para cima, se olha para baixo, se olha para um lado, olha para o outro, se está com o queixo alto, está com o queixo baixo, está com enfim, o movimento das mãos, o movimento das pernas, como é que senta na cadeira, se encosta, se não encosta. Então, isso é uma ciência também, para você selecionar quem vai trabalhar com você. Então, você tem que saber todos esses passinhos pequenos para você ter certeza que você vai escolher os melhores. Não vou dizer que você vai pegar, enfim, alijar todo mundo. As pessoas têm que ter oportunidade. É que nem aquela história que eu quero fazer. Eu tenho meu laboratório lá no Saferj, onde eu tenho meus estagiários do fundão. Eu aviso, olha, aqui não tem segunda chance. Você não pode dizer palavrão, você não pode chegar barbado, não pode chegar, enfim, descabelado, de short, de bermuda. Tem que vir aqui de camiseta branca e calça jeans e tênis. E não pode chegar atrasado nem faltar. Na segunda vez, já não vem mais, cara. Porque essas coisas têm que ser rígidas. O padrão é de rigidez. Então, se você marca um vestibular, você chega atrasado, o que acontece? Você tem que voltar no ano seguinte. Dançou. Então, essas coisas são importantes, porque nós só resgatamos essas coisas com disciplina e com responsabilidade. Então, se não tiver disciplina e responsabilidade, você acaba tendo aquela personalidade muito lábil, muito frouxa, onde as coisas começam a ficar permeadas com aquilo que não é o que nós queremos. Então, no meu trabalho, eu sou muito chato, muito exigente, porque eu sou comigo primeiro. Então, se eu tenho que estudar 2 horas, eu estudo 2 horas. Tem que fazer experiência, eu faço experiência. Não quero saber a hora que eu vou dormir. Mas quando eu for dormir, eu estou com tudo resolvido, tudo pronto para o dia seguinte fazer melhor. Consciência tranquila. Isso que eu espero das pessoas
que trabalham comigo, que vão trazer esse trabalho dessa importância comigo. Entendeu? Me cercando de pessoas de alto nível, de pessoas que eu conheço, que eu acredito. Essa criança que o senhor coloca da brincadeira, é sério, até que ano que o senhor coloca essa criança nesse projeto? Brincadeira é coisa séria. É uma frase do Freud. Brincadeira é coisa séria, me apropriei. Depois eu vou mandar para você acho que deve ter visto, você já viu lá no Instagram. Eu vi no Instagram. Do Brincadeira, aquele ônibusinho lá. Sim. Aquele ônibusinho escolar americano, nós estilizamos aquilo e fizemos aquela letrinha ali dentro. Enfim, a idade é aquela idade que a ciência me mostra que é a idade adequada para você fazer isso. Até os 8 anos, você tem uma velocidade de curva que é quase vertical. Então ela sobe numa velocidade muito grande. Depois ela faz o quê? De repente, ela chata. Ela faz isso, ó. Desce. Tá aqui, vou botar. Ela sobe, depois faz isso. Então, se você perder essa fase aí, meu amigo, esquece, não tem como recuperar. Então, essa fase é a fase mais rica que a criança tem para poder aproveitar mais os benefícios que o movimento traz para ela, para poder ganhar em competência física, competência psicomotora, competência emocional e tudo que for psicoemocional com ela também, que é questão de confiança, questão de ousadia, audácia. Aquele cara folgado, mas se garante? Não, porque eu me garanto. Assim, o cara começa a aprender a ser autossuficiente, autoconfiante quando? Desde pequeno. Ensina ele a fazer as coisas de maneira certa, sempre olha só, do mais simples para o mais complexo, das extremidades para o centro e do menos intenso para o mais intenso. Essa aí é a receita do sucesso com exercício e com atividade física para a criança. Começar sempre com o mais simples. Ela conseguiu passar um pezinho por cima da corda hoje, amanhã passa de novo, daqui a pouco ela está passando com os dois. Daqui a pouco ela está andando em cima da corda. Daqui a pouco ela está pulando com os 2 pés por cima da corda. Daqui a pouco se levanta um pouquinho a corda e ela consegue pular por cima com um pé, com o outro. E pergunta, o que você quer fazer com a corda? Eu quero fazer isso. Pois é, então, se ela pedir ajuda, você vai lá e dá. Mas, primeiro, antes dela pedir ajuda, você tem que propor uma coisa, ou deixar ela fazer uma coisa que ela consiga fazer. Para ela não ficar dependente de alguém fazendo para ela. Por isso que você pega e deixa as coisas lá no chão, na areia, a criança vem, pega aquilo e vai brincando, ela sozinha, ela com o outro, você está de olho. Como é que ela está usando o copinho de plástico. O capa primeiro ele enche a areia, de areia, depois ele vira e faz aquela forma de areia. Aí depois ele começa a colocar um copo em cima do outro, do lado, faz uma pirâmide desse tamanho. Mas ele vai fazer a pirâmide muito depois que ele aprender a manipular o copo e colocar a areia dentro do copo. Então o copo está lá. É o mesmo copo, mas a utilidade que a criança vai dar para ele é uma coisa extremamente interessante. É uma evolução psicomotora que é uma coisa fantástica. Ó. Da cognição, desenvolve. Ela consegue perceber, entender, desenvolve tudo, cara. Nada vai de maneira, vamos dizer solitária. É tudo junto ali. Não é arbitrário, não. É tudo junto. Então nada acontece de uma maneira isolada. As coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Desde que você saiba colocar as atividades ou as possibilidades da criança. O que ele precisa brincar agora? Não, agora não. Aí quando chega com 6, 7 anos. Vamos aprender a fazer um carrinho de rolimã? Tá bom, então pega o serrote, vamos aprender a cortar madeira, vamos aprender a botar um prego, vamos pegar o que é uma rodinha de rolimã? Isso aqui. Como é que você faz o carrinho? Como é que empurra? Como é que se dirige? É aquilo que a gente aprendeu quando era garoto. Você não andou de carrinho de rolimã? Provavelmente você aprendeu a fazer com cachorro. Aprendeu a fazer com caixote de bacalhau, que pegava na feira, colocava a rodinha de pilha que você pegava lá no mecânico, e todo mundo tinha seu carrinho de rolimã, e ninguém ensinou ele a fazer. Ele via e fala, aquilo ali deve ser assim, assado, viu outro fazer, daqui a pouco ele está fazendo também. Soltar pipa, você quer coisa estrategicamente mais perfeita que soltar pipa? Olha só, pipa, o que é? É um pedaço de papel com vareta de bambu colado. Então você não tem pipa. Você tem que aprender a cortar o bambu, afinar a vareta, fazer a armação, colar o papel e está pronta a pipa. Bom, como é que eu faço para colocar no alto? Eu tenho que fazer uma rabiola. Eu tenho que aprender a cortar o papel, fazer aquele nozinho para compreender o papelzinho. Tem que aprender a fazer cabresto. Aí você coloca a pipa no alto, aí vem um cara e te corta. Trabalheira toda para nada. Aí você começa o quê? Com um movimento manual, você coloca a pipa para lá, a pipa para cá, para cima e para baixo, para fugir do ataque do predador. Está entendendo? É um jogo de estratégia. Aí depois você começa a ficar mais esperto. Vamos fazer meu cerol.
Naquele tempo de fazer cerol não tinha proibição de nada. Não tinha Nada. moto, não tinha coisa nenhuma. Então botava o cerol, um tinha que cortar o outro. Cortava a mão de vez em quando, mas, pô, faz parte. Então soltava a pipa, você cortava uma, cortava outra, perdia uma, perdia outra. Então, você começava a aprender aquele jogo de estratégia, de você caçar e evitar ser caçado. Hoje você não tem mais nada disso. Joga bola de gude, triângulo, búrica. Jamais. Pois é, cara, tá entendendo? Eu brinquei disso. Nós brincamos. Então você vê o jogador de futebol de hoje. A maioria deles vem de onde? Vem de lugares mais pobres. Porque no lugar mais pobre, ele tem mais possibilidade. Não tem brinquedo sofisticado, não tem isso, tem aquilo. Brinca o quê? Ele brinca na rua, cara. No meu tempo, quando eu era garoto, minha mãe queria me punir por alguma besteira que eu fizesse. Ela falou, meu filho, você hoje não vai pra rua. Pô, era uma morte, cara. Como é que eu não vou pra rua? Hoje a mãe fala o seguinte, olha, se você Tira o celular. eu vou tirar o celular, eu vou te mandar pra rua. Pelo amor de Deus, eu não quero ir pra rua, eu quero ficar no videogame. É o contrário, entendeu? Então essas diferenças estão muito flagrantes e elas são muito curiosas e são muito ricas para nós que vivemos esse tempo, para você tentar resgatar isso com quem nunca viveu. Brincava com aquele negócio de chave de fenda. Vou fazer ficar cravando chave de fenda no chão. É um negócio complicado, mas a criança só procura uma coisa quando ela está preparada para usar aquilo. Então você vai dando confiança para ela, vai dizer, cercando de certos cuidados, como coisa que, enfim, carrinho de rolimã, vai fazer, tá bom, agora toma devagar, vai cair de cara. Se vai cair, vai rolar, vai se ralar, vai jogar futebol no campinho e ralar coco, você vai arrancar a cabeça do dedo, você vai cair, vai ralar o joelho, vai ralar o braço. Agora, vai proibir teu filho de jogar futebol lá no campo? Não pode. Faz parte da aprendizagem. Então, você se ralar, você se machucar, quantas vezes que, vou subir no muro, caiu, bater o queixo no chão, chorando, para dar ponto no queixo, morreu por causa disso? Não. De jeito é que nem pegar onda. Você vai para a praia pegar onda, olha só como é que surf é um negócio legal. Você vai para pegar onda, e você vai lá e no começo você tem medo de pegar onda. Você vai lá e fica tirando onda em vez de pegar onda. Aí você começa a pegar marolinha. Aí daqui a pouco você pega para onda um pouquinho maior. Aí um belo dia você vai para a praia, tá de ressaca. Falei, vou passar vergonha de ficar aqui dentro, aqui na areia, com a prancha espetada. Aí entra na água. Aí fica lá, a onda vem a onda, você vai e sai. Até a hora que você não consegue sair, é obrigado a descer. E aí você vai levar um tombão, então você vai descer na onda. E depois que você desce naquela onda, você se sente o dono do mundo, cara. Eu falo porque eu sou surfista, fui surfista, né? Então saia dali, eu fui realizado. Confiança lá para o espaço, então me achava onipotente. Tomar cuidado com a onipotência também. Então eu achava que eu podia tudo, o mundo era meu. Tá entendendo? Então você passava o dia inteiro na praia pegando onda, saia de lá realizado. E a tua vida mudava no dia seguinte, você se achava muito mais capaz do que você era antes daquilo. Então o esporte tem essa capacidade. O meu sobrinho está jogando lá com o B, está jogando com uma porção de caras muito maiores do que ele, mas a habilidade dele é espantosa. Cada vez que ele faz uma jogada daquelas de efeito, que as pessoas elogiam, batem palma para ele, como é que vai a autoestima dele? Vai lá para cima. O pai dele está lá com força, o Dudu está lá, né? Entusiasmado com ele, entendeu? Provendo ele de todo o apoio que ele precisa. E é por aí, Douglas. É um negócio fantástico. Criança é sério, né, professor? Criança é coisa muito séria. Então, quem não está afim de criar uma criança como criança, nem tem, enfim, acha que ter filho é coisa muito simples, está plenamente enganado. Porque às vezes você vai ter filho e você não vai cuidar, você não vai dar nada, você não vai se preocupar com a alimentação, com o sono, com os hábitos, com escola, com isso, com aquilo. E aí é fadado, vai ser uma criança que vai crescer sem possibilidade. O tipo da coisa ruim é você ver uma pessoa que, puxa vida, essa criança não tem chance de passar daqui. O que eu posso fazer por ela? Aquele negócio. A estratificação social pressupõe que as pessoas, você vai ter que ter um emprego desde aqui de baixo até aqui em cima. Sim. Do mesmo jeito que você tem o CEO da empresa, você vai ter o servente na empresa também. O que não quer desmerecer o trabalho de ninguém. Só que um consegue ser CEO, mas não é porque ele quer, porque ele tem condições e tem aptidões para isso. O outro consegue. Todo mundo tem a sua responsabilidade, né? Tem seu trabalho, tem sua ocupação e tem a sua possibilidade de ser feliz, sabendo que faz o melhor do que pode fazer, dando as suas possibilidades, cara. Entendeu? É por aí, eu vejo dessa maneira. Não, perfeito, professor. É uma coisa que tem que ser feita realmente, tem que pensar melhor na criança, tem que pensar melhor de como vai educar e como vai projetar ela para frente, né? Zé, que você faz, normalmente na vida da gente, nós temos planos na vida, né?
Então, eu trabalhei muitas vezes com pessoas, com campeões, campeão olímpico, vice-campeão olímpico, campeão de triatlon, o Emanuel, o Alisson, medalha de ouro, com a Fernanda Keller no triatlon, com a seleção brasileira de futebol, seleção o Flamengo, campeão brasileiro, campeão várias vezes, campeão regional e tal. E aí você vê como é que as coisas funcionam. Normalmente, os atletas de esporte individual, o Dudu falou aqui, ele é um sujeito muito mais consciencioso. Ele sabe que ele não tem... Se ele não tomar cuidado ali, ele perde. No esporte coletivo, vai ter mais gente ali para ajudar a não ter não ser tão agressivo assim. Mas quando perde, a perda de todo mundo. Mas o problema é que sempre coloca uma culpa. O goleiro tomou um frango, a culpa é do goleiro. O zagueiro falhou, a culpa é do zagueiro. O cara chegou no gol, chutou para fora, a culpa é do cara que errou do gol. Dos 11 ali vai ter sempre um mártir que vai ter que suportar aquela carga negativa. E no esporte individual, você está ali, cara, é você com você mesmo. Vendo o Emanuel do vôlei, o Alisson, os caras espetaculares, de uma disciplina, de uma organização, de uma consciência inacreditável. Os caras... E outra coisa, trabalhar com esses caras é uma coisa de maluco. Você tem um cara que foi campeão do mundo, um cara que foi campeão olímpico, você fala para ele, Manuel, você vai fazer assim, não vai fazer assado. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Explica, porque é um cara de alto nível intelectual. Então você explica, ele acredita, eu vou fazer, confiando no que você falou. Então essa relação, essa empatia, essa relação de confiança que você tem com o atleta é uma coisa que faz você crescer também. É uma outra onda que você não pegou no mar. É a onda que você consegue convencer o atleta, que é um sujeito extremamente habilidoso, uma aptidão incrível e com uma aptidão genética muito grande, a fazer uma coisa que ele acredita, vai, e o olho dele vai brilhar com um brilho seu. Eu não acredito nesse negócio de ficar no laboratório comandando daqui. Eu tenho que estar na beira do campo, na beira da quadra, né? Olhando no olho do atleta. Quando eu vi o semblante dele, eu vou ter que saber o que ele está sentindo, porque eu já tenho que ter sentido aquilo também. Então, quando eu testo alguém, quando eu proponho testar alguém, eu primeiro já me testei para saber o que está acontecendo com ele. Como é que está ardendo na perna dele, ou como é que ele está o cansaço dele, eu bato o olho. Eu tenho que saber. Então, isso leva tempo. Não adianta essa garotada hoje com 30 anos. Eu tenho 30 anos, sou doutor, pós-doutor, diabo a quatro. Tudo bem, pode ser o que for, mas não deu tempo de ter essa experiência toda para você poder... Você não viveu, né? Conseguir. Você não viveu ainda. Mas as coisas importantes na vida, o quê? É a confiança com a experiência bem sucedida, a experiência bem planejada, a experiência bem colocada e compartilhada com o seu atleta. Essa relação de confiança que você não ganha de um dia para o outro. Ficar vendendo planilha, cara, fala sério. Com certeza. É até legal, quem consegue viver de planilha, acho uma maravilha. Tem gente que gosta de trabalhar com planilha, compra planilha, vende planilha, e o outro faz. Numa boa, bacana. Eu não consigo fazer isso, eu tenho que estar... Douglas, você é meu atleta, vamos lá para Rio Teresópolis, pedalar. Eu vou junto contigo na moto do lado, paro, tiro teu sangue, olho para tua cara, vê se está suando, se não está, se está vermelho, se não está. Ou seja, essa percepção do esforço no outro é uma coisa tão rica de detalhes que evita que você erre. E a gente não pode errar. Muito menos com criança. Com certeza. Doutor, por aí, meu amigo. Infelizmente tenho que falar para o senhor que falta 1 minuto e meio para acabar a nossa live. Maravilhosa. Aprendemos muito aqui. E gostaria de manter esse contato com o nosso canal aqui para poder divulgar o trabalho do senhor e amanhã ou depois poder ajudar também e divulgar para mais aí. Tá bom, te agradeço aí a gentileza do convite, a gentileza de termos conversando aqui essa 1 hora muito, muito interessante, muito rica de troca de experiências e de conhecimento, e me coloco à disposição, à sua disposição e à disposição dos colegas que estão nos assistindo aqui, agradecer a todos, e enfim, estamos sempre disponíveis para conversarmos, para resolvermos coisas, até para bater papo só, que às vezes batendo papo a gente resolve muita coisa interessante. Tá bom, Douglas? Com certeza. Muito obrigado, um grande abraço para você e para a família. E o senhor fique à vontade de, quando estiver aqui em São Paulo, de avisar para nós estarmos juntos e batermos um papo ao vivo. Tá bom, quando for visitar meu sobrinho, eu falo com você. Tá bom? Maravilha. Um grande abraço, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau, querido. Até mais. Tchau. Tchau. Até mais.